Deuteronômio, capítulo 3, a partir do versículo 23 até o versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. O tema desta mensagem é: às vezes Deus responde não. A palavra não tem sido uma das mais evitadas nos nossos dias, não é mesmo? Pais e mães evitam dizer não aos seus filhos quando eles querem algo que não pode ser conseguido naquele momento. Muitos pais preferem até mesmo enganar a criança do que dizer não. Mesmo entre os adultos, quando não queremos fazer alguma coisa que nos pedem, ou aceitar um convite que nos fazem, preferimos inventar desculpas, ou até mesmo dizer sim, mas planejando não realizar. Só para não dizer não. Saber dizer não é fundamental, porque essa é uma das duas alternativas possíveis que a palavra de Deus nos dá. Em Mateus 5:37, o Sermão do Monte diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E o que disso passar, vem do maligno. Deus nos exige que tenhamos transparência uns com os outros. Sabe por quê? Porque é assim que Ele trata a gente. Com transparência. Deus não nos engana. Deus não inventa desculpas. Deus não diz sim para a gente, planejando não realizar o que Ele está dizendo que vai fazer. Como disse Paulo, Deus não é de confusão, e sim de paz. Eu creio que uma das coisas mais difíceis de serem aprendidas na vida cristã é que Deus diz sim e também diz não. Deus não diz só sim aos nossos pedidos, aos nossos clamores, às nossas súplicas. Ele também diz não. E essa é uma lição difícil da gente aprender. É bem comum, saiba disso, Deus dizer não aos seus filhos. E olha, é preciso ter uma fé genuína em Deus para seguir alegremente pelo caminho, mesmo depois dele dizer não para nós. Tem que ter uma fé verdadeira, uma confiança genuína no Senhor, para a gente continuar alegre, continuar confiante, continuar servindo a Ele, mesmo quando Ele nos diz não. Hoje nós vamos observar aqui esse momento delicado na vida de Moisés, em que ele implora por algo que ele deseja muito, ele deseja com toda a sua alma, mas ele recebe uma negativa contundente do Senhor. A gente vai ver que mesmo quando Deus nos negar o que lhe pedimos, nós devemos seguir obedientemente o seu plano. Mesmo quando Deus nos negar o que lhe pedimos, devemos seguir obedientemente o plano dele.
Primeira coisa que a gente vê nesse texto é que Moisés implora ao Senhor para entrar na terra prometida. Deixe-me dar um contexto aqui. Esse livro, chamado Deuteronômio, ele foi para os israelitas como que um documento que formalizava a aliança entre Israel e o Senhor. Esse livro registra alguns discursos de Moisés. E onde foram proferidos esses discursos? Esses discursos foram proferidos na região oriente do Rio Jordão, do lado direito do mapa. Eles ainda não haviam passado pelo Jordão para então entrar na terra prometida. Eles estavam prestes a adentrar, não tinham adentrado, não tinham atravessado ainda o Jordão. E Moisés então faz esses discursos. E em resumo, Moisés primeiramente faz lembrar o povo da sua história de peregrinação do Egito até aquele momento. Passaram-se 40 anos, desde que eles saíram do Egito e chegaram até ali. Ele faz esse breve resumo mostrando como que o Senhor cuidou deles, providenciou todas as coisas para eles durante todos aqueles anos. Depois desse momento introdutório desse livro, Moisés descreve longamente a vontade de Deus para o seu povo. Então ele de novo cita os 10 mandamentos e expõe os 10 mandamentos ao longo de muitos capítulos, quase até o final do livro. E no final do livro o povo é chamado a obedecer a Deus, é chamado a amar ao Senhor, para que pudesse desfrutar daquela boa terra que estava diante deles. E no caso contrário, de não amarem ao Senhor, não obedecerem ao Senhor, eles seriam punidos, eles se perderiam. E lá no finalzinho do livro nós vemos a apresentação de Josué como sucessor de Moisés. Moisés então havia passado poucas e boas. Ao longo desses 40 anos, ele havia sofrido demais. Ele suportou todo tipo de afrontas e questionamentos sobre a sua liderança. Ele fez o melhor que pôde para conduzir o povo de acordo com a vontade de Deus. Mas foi difícil, porque o povo não era muito fácil. Moisés teve de suportar um peso muitíssimo grande para um homem. Liderar uma multidão de gente ingrata, murmuradora, descrente. Olha, não deve ter sido nada fácil. E houve um dia em que a paciência de Moisés se esgotou. E ele fez algo que ele não deveria ter feito. Acompanhe comigo essa história no livro de Números. Mantenha essa página aí aberta, de Deuteronômio 3. E abra em Números, capítulo 20. A partir do versículo 22. Números 20. A partir do versículo 2, melhor dizendo. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais. É porque nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, observe, falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais.
Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Sabe o que aconteceu aqui? Moisés desonrou o Senhor diante do povo. Ele bateu 2 vezes naquela pedra, naquela rocha, ao invés de apenas falar a rocha, como Deus tinha ordenado. Então, por causa disso, ele foi privado de adentrar juntamente com o povo na terra prometida. Esse trecho de Deuteronômio 3, 23, pode retornar, pertence à primeira parte do livro de Deuteronômio, onde Moisés está fazendo esse resumo histórico e está contando por que ele está ali. E na verdade, de certa forma, esse livro é uma carta de despedida também, porque ele logo vai morrer e Josué vai assumir a liderança do povo. Essa é a razão pela qual Moisés não vai liderar o povo doravante, porque naquele dia ele desonrou o Senhor. Parece simples, né? Ele só bateu na rocha. O que há de mais nisso? Ele desonrou o Senhor diante de todo o povo. Nós vemos aqui que Moisés ele queria muito entrar na terra. Versículo 23. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor. Olha a expressão forte aqui. Ele implorou graça ao Senhor. E esta foi a oração de Moisés. Ó Senhor, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Por que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Senhor, o Senhor se revelou a mim, eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso. Não há nenhum Deus, nem no céu nem na terra, semelhante ao Senhor. Senhor, eu rogo ao Senhor para que me deixes passar. Eu só quero conhecer a terra. Mas nós vemos uma segunda coisa nesse texto. Deus lhe nega o pedido e exige obediência até o fim. Versículo 26, em diante diz assim: porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, por causa do povo, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passará este Jordão. Dá ordens também a Josué, anima-o, fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale de fronte de Bet-peor. Veja, Moisés foi apenas um meio pelo qual o Senhor retirou o seu povo lá do Egito e conduziu o seu povo até Canaã. Moisés foi um instrumento. Não fazia parte dos planos de Deus que Moisés, além de ser esse instrumento de transportar o povo do Egito até Canaã, não fazia parte dos planos de Deus que ele também adentrasse a terra e desfrutasse das bênçãos dessa terra que diz a palavra que mana leite e mel. Isso deve ter tido um sabor muito amargo para Moisés. Ele certamente se entristeceu muito.
Eu nem consigo imaginar como foi difícil para Moisés lidar com essa decisão do Senhor de impedi-lo de entrar na terra prometida. Imagina você trabalhando 40 anos, sofrendo tudo que alguém pode sofrer e não conseguir aquilo que você mais deseja. Apesar de todo o esforço em cumprir a vontade do Senhor nos últimos 40 anos, apesar de implorar ao Senhor que lhe permitisse conhecer a terra, o Senhor não lhe permitiu. O autor de Hebreus vai dizer que Moisés foi fiel em todo o seu procedimento à frente do povo. Moisés foi fiel em tudo. Hebreus 3, versículo 2, versículo 5. Mesmo assim, a resposta de Deus foi contundente. Olha aí, versículo 26. Basta, não me fales mais nisso. A negativa do Senhor foi irrevogável. Irrevogável. Não teve conversa. Não teve um vou pensar no seu caso. Foi não e não me fale mais nisso. Mas veja que até quando Deus disciplina o seu filho, o Senhor é gracioso. Versículo 27 diz que a Moisés foi permitido contemplar de longe a terra. Então veja, mesmo num momento muito duro para Moisés, ele recebe a graça de Deus de poder contemplar com seus olhos a terra. Até isso poderia ser negado a ele. Mas não, o Senhor foi bondoso e permitiu que ele pudesse contemplar a terra. E a graça de poder observar de longe a terra vem acompanhada de um chamado à obediência até o fim. Versículo 27 diz Deus dizendo para ele subir e contemplar a terra, e o versículo 28 diz: dá ordens a Josué, anima-o, fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e fará possuir a terra que tu apenas verás. Então, além de contemplar a terra, olha, vai até Josué, ministra no coração dele, fala com ele, encoraja-o, porque é ele que vai fazer o seu trabalho. Certamente nós seríamos tentados a abandonar a obra naquele momento, já que o nosso pedido foi negado. Não é verdade? Eu não sei se você já recebeu um não no seu trabalho, em algum contexto em que você está muito engajado e alguém te fala não. Isso é terrível. A gente perde as forças, parece. Perde a vontade de continuar fazendo o que a gente estava fazendo. Mas Deus chama Moisés a ser obediente até o fim. E assim deve ser conosco também. Nós devemos seguir fielmente ao Senhor até o fim. Sabe por quê? Porque a negativa de Deus nas nossas vidas não é o fim da história. Quando Deus diz algum não para nós, esse não é o fim da história. Moisés não nadou e morreu na praia. Não. É verdade que ele não entrou na terra prometida terrena. Mas a sua entrada na terra prometida celestial estava garantida. E ele sabia disso. Foi dado um não para ele nessa terra. Mas a entrada no reino celestial, Moisés não perdeu. Moisés continuou crendo até o fim que Deus é justo e que todas as suas ações são justas. Ele sabia disso. Mantenha aí, se você quiser, essa página aberta e vá lá em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Há neste capítulo um cântico de Moisés. Ele era poeta, escritor de músicas também. Deuteronômio 32, versículo 4, olha só. Eis a rocha, suas obras são perfeitas,
porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Ele sabia que Deus estava sendo justo ao dizer não para ele. Ele sabia que Deus não erra. Deus é fiel em todo o seu procedimento. Agora vá até Apocalipse, vamos ler aquele cântico que nós acabamos de cantar na liturgia. Apocalipse capítulo 15, versículo 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Moisés não nadou e morreu na praia. Ele confiou em Deus e o serviu todo o tempo, sabendo o quê? Que ele não era o protagonista da história. Moisés sabia que ele não era o protagonista. Ele era um coadjuvante. Ele era um instrumento de Deus. Em Deuteronômio 18, versículo 15 em diante, se você quiser depois dar uma lida, nós vemos que Deus anuncia a vinda de um profeta que seria semelhante a Moisés e que teria a palavra de Deus na sua boca, e quem não desse ouvido a ele seria exterminado do seu povo. Deus diz para Moisés, e Moisés diz para o povo: vai vir um profeta semelhante a mim, terá na sua boca a palavra de Deus, e quem não crer nele vai ser exterminado. E Moisés creu nesse que ele anunciou. Moisés viveu pela fé nele. O autor de Hebreus, se você quiser abrir, abra comigo lá, Hebreus 11, 25 em diante. Hebreus capítulo 11, versículo 25 e 26. Esse texto diz que Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque Moisés contemplava o galardão. É verdade que Moisés queria muito conhecer aquela terra, queria muito adentrar aquela terra e desfrutar das bênçãos daquela terra, mas a fé de Moisés não estava condicionada à entrada dele naquela terra. Ele tinha o seu coração firme neste que viria, o Senhor Jesus Cristo. Ele abriu mão dos privilégios que ele tinha no Egito, porque ele considerou Cristo a maior riqueza que poderia haver. E meu irmão, minha irmã, com Cristo nós temos tudo. Tudo. Ainda que eventualmente recebemos um não do Senhor, com Cristo nós temos tudo. O apóstolo Paulo diz em Efésios 1, versículo 3, que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo nós temos tudo o que nós mais precisamos. Moisés morreu antes de entrar na terra prometida. Vá comigo a Deuteronômio de novo. Capítulo 34. O último capítulo. Deuteronômio 34. A morte de Moisés.
a partir do versículo 1. Acompanhe a leitura comigo. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o Negueb, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para ela, não irás para lá. Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje, o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. E olha, não se lhe escureceram os olhos, ele não teve catarata, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. Até aqui. Apesar dele ter morrido à beira do Jordão, praticamente, sabemos que ele não foi privado da vida eterna ao lado de Cristo. Certa vez, quando Jesus subiu a um monte para orar, e levou consigo Pedro, Tiago e João, lá em cima, no alto do monte, enquanto Jesus estava orando, a aparência do seu rosto se transfigurou, as suas vestes começaram a resplandecer de brancura, e 2 homens apareceram ao lado de Jesus. Um deles era Elias, e o outro, Moisés. A presença na terra prometida celestial está garantida para todos os que colocam a sua fé em Cristo. Porque é pelos méritos dele que nós podemos chegar lá. Nunca, jamais, pelos nossos próprios méritos. Por isso nós podemos seguir adiante, obedecendo a Deus, mesmo depois de recebermos um não do Senhor. Porque em Cristo nós temos tudo o que mais precisamos. E com toda certeza não seremos privados da sua gloriosa presença na eternidade. Mesmo quando Deus nos negar o que lhe pedimos, devemos seguir obedientemente o seu plano. Em resumo, algumas lições para nós. Em primeiro lugar, talvez nós seremos impedidos por Deus de desfrutar bênçãos maravilhosas por conta dos nossos pecados. Saiba disso, meu irmão. Saiba disso, minha irmã. Talvez você deixe de desfrutar coisas que você gostaria muito nesta terra, por causa dos seus pecados. Por causa das vezes que você desonrou o Senhor. Por causa da sua infidelidade, das suas iniquidades. Talvez você vai deixar de desfrutar de coisas boas que você gostaria. Segunda lição. Talvez nós seremos apenas instrumentos nas mãos de Deus e não desfrutaremos de grandes coisas nessa terra. Talvez você exista só para ser um instrumento de bênção, não para desfrutar de bênção. Entendeu? Talvez você exista para ser um canal de bênção para outras pessoas. Mas talvez Deus não tenha te chamado para ter sucesso, para ter dinheiro, para ter a alegria que todo mundo tem, ou que parece que tem.
Essa é a realidade. Terceira coisa, quando recebemos uma negativa de Deus, não significa que deixamos de ter um papel importante na sua obra. Moisés continuou importante mesmo nesses últimos dias. Ele foi importante nesse processo de transição, de encorajar Josué para assumir a liderança do povo. Ele foi importante. Imagine você, Deus já disse para você, olha, você não vai entrar na terra prometida, mas vai dar 3, 4 discursos para esse povo aí. Lembra eles das bênçãos, de tudo que eu fiz ao longo de 40 anos. Lembra eles a minha vontade. Fala para eles como que eles devem se comportar. Você ia ter ânimo para fazer isso? Depois de Deus dizer não para você? Saiba, mesmo se Deus disser não para você, você continua tendo um papel importante na obra do Senhor. Continue obedecendo ao Senhor. Continue seguindo o plano dele. É a melhor coisa que você pode fazer. E em quarto lugar, Deus pode nos negar coisas que lhe pedimos, mas nunca nos privará definitivamente de sua graciosa presença. Olha que beleza. Deus pode até negar muitas coisas para nós. Não, você não vai ter isso que você quer. Não, você não vai ir para onde você quer. Não, você não vai receber o reconhecimento que você deseja. Mas olha, Deus nunca vai dizer para você, você está banido da minha presença, porque você é meu filho. Você é meu. Você estará comigo para sempre. Aplique essa palavra ao seu coração. Siga fielmente o plano do Senhor para a sua vida, mesmo contrariado. Mesmo contrariado. Siga fielmente o plano do Senhor para a sua vida. Suporte com resiliência as consequências das suas falhas. Não culpe ninguém. Não culpe ninguém dos seus erros. Resista. Você é o responsável das suas falhas. Suporte as consequências. Lembre-se que a entrada no lar celestial não depende de você. Talvez algumas bênçãos dessa terra você não desfrute por causa dos teus pecados. Mas o lar celestial, não. Esse não depende de você. Se dependesse por um instante, você não o teria. Mas depende de Cristo. E é por causa dele que nós temos a entrada no lar celestial garantida. E por último, aprenda a agradecer a Deus por tudo em todo o tempo. Eu estava conversando com meu pai hoje é aniversário do meu pai. Ele completa 65 anos. E hoje à tarde eu estava conversando com ele sobre isso, de sermos gratos a Deus por isso, por tudo que temos, até mesmo as coisas ruins. Ele lembrou de uma ilustração interessante, de uma pessoa que foi assaltada e quando chegou em casa foi orar e ele agradeceu por ele não ser o assaltante. Porque talvez se as coisas todas dependessem dele, talvez ele seria o assaltante. Mas é por causa da graça de Deus que ele está no lugar de assaltado e não de assaltante. Nós precisamos agradecer. Até mesmo nos momentos difíceis. Até mesmo quando recebemos um não veemente do Senhor. Basta! Até quando ele fala, olha, chega, não me procura mais para isso. Devemos ser gratos ao Senhor. E seguir fielmente o plano dele. Nós não somos os protagonistas. Cristo é. Nós somos apenas coadjuvantes.